Há cerca de 10.000 anos, o advento da agricultura revolucionou a história humana. Antes disso, os humanos dependiam da caça e da coleta para sobreviver, movendo-se constantemente em busca de alimentos. Esse desenvolvimento levou ao cultivo de grãos de cereais, como o trigo selvagem e a cevada, formando a base de uma nova era na produção de alimentos. Esses grãos eram mais fáceis de armazenar e transportar, o que permitiu que as comunidades se estabelecessem em um lugar por períodos mais longos. À medida que os humanos faziam a transição de caçadores-coletores nômades para agricultores estabelecidos, eles descobriram a transformação desses grãos em farinha. Esse processo envolvia a moagem dos grãos usando ferramentas rudimentares, como pedras, para criar uma farinha grossa. Esse conhecimento abriu caminho para o nascimento do pão, alterando o curso da civilização humana. O pão não era apenas um alimento, ele se tornou um símbolo de sustento e comunidade, unindo as pessoas em torno de uma mesa comum. Com um suprimento estável de alimentos, as populações cresceram e surgiram assentamentos permanentes. Esses assentamentos se tornaram os primeiros vilarejos e cidades, onde as pessoas podiam se dedicar a outras atividades além da busca constante por comida. O cultivo de grãos e o ato de fazer pão exigiam colaboração, fomentando as primeiras comunidades. As pessoas trabalhavam juntas para plantar, colher e processar os grãos, criando laços sociais e econômicos que fortaleceram suas comunidades. Os primeiros humanos provavelmente moíam grãos em uma farinha grossa, usando ferramentas simples como pedras. Esse processo era trabalhoso, mas essencial para transformar os grãos em um alimento mais digerível e nutritivo. Essa farinha, misturada com água, criava uma massa rudimentar cozida em fogo aberto, produzindo pães achatados. Esses pães eram fáceis de fazer e podiam ser consumidos imediatamente ou armazenados para uso futuro. A disponibilidade do pão fornecia sustento para populações crescentes, permitindo a especialização do trabalho e sociedades complexas. Com mais tempo e recursos, as pessoas podiam se dedicar a outras atividades, como a construção, a arte e a ciência. O excedente de alimentos facilitou o comércio e a interação, contribuindo para a disseminação do conhecimento e da cultura. As rotas comerciais se expandiram, conectando diferentes comunidades e permitindo a troca de ideias, tecnologias e tradições culturais. Os primeiros pães eram provavelmente achatados, semelhantes a tortilhas ou naan, cozidos em pedras quentes ou em fornos de barro. A simplicidade de seu preparo, farinha e água, destaca a engenhosidade dos primeiros padeiros. Os padeiros primitivos tiveram que dominar a moagem de grãos em farinha e desenvolver uma compreensão da fermentação. Essa compreensão nascente da fermentação lançou as bases para o pão levedado. Os pães achatados serviam como uma tela em branco para vários sabores e ingredientes, adaptando-se a diferentes culturas. Em algumas regiões, ervas, especiarias e frutas secas eram adicionadas para realçar o sabor e a nutrição. O pão se entrelaçou com rituais religiosos, tradições culturais e costumes sociais. O ato de partir o pão simbolizava unidade, hospitalidade e experiência compartilhada, criando laços entre indivíduos e comunidades. No Antigo Egito, Grécia e Roma, o pão assumiu um papel central em suas culturas. No Egito, o pão tinha significado religioso, com hieróglifos representando todo o processo de fabricação do pão. Os egípcios desenvolveram técnicas para levedar o pão, usando o fermento da cerveja. Na Grécia, o pão simbolizava a vida e a fertilidade, com diferentes tipos associados a várias ocasiões e classes sociais. Os gregos incorporaram ingredientes como mel, nozes e especiarias em seus pães. O Império Romano elevou a fabricação de pão, com o governo fornecendo pão gratuito aos cidadãos. Os padeiros romanos experimentaram diferentes grãos e técnicas, criando uma variedade de pães. O pão tornou-se profundamente enraizado no tecido cultural, religioso e social, refletindo valores e avanços tecnológicos.
A produção e o consumo de pão moldaram as tradições culinárias e deixaram um legado duradouro. Durante a Idade Média, os mosteiros surgiram como centros de aprendizado e inovação na fabricação de pão. Esses locais não eram apenas espaços de oração e contemplação, mas também de trabalho árduo e experimentação. Os monges desempenharam um papel fundamental no aperfeiçoamento de técnicas e na preservação do conhecimento. Eles se dedicavam a entender os processos intricados da panificação. Eles experimentaram diferentes grãos, desenvolveram novos métodos de moagem e aprimoraram suas habilidades de panificação. A moagem dos grãos era uma arte em si, exigindo precisão e paciência. Uma contribuição significativa foi o desenvolvimento do pão de fermentação natural, que depende de uma cultura inicial que ocorre naturalmente. Este método não só melhorava o sabor, mas também a durabilidade do pão. O pão de fermentação natural, com seu sabor picante e textura em borracha, tornou-se um alimento básico em muitas partes da Europa. Sua popularidade cresceu devido à sua qualidade superior e benefícios nutricionais. Os mosteiros disseminaram o conhecimento sobre a fabricação de pão, com monges viajando extensivamente para compartilhar sua experiência. Eles visitavam outras comunidades, levando consigo suas técnicas e tradições. Eles documentaram meticulosamente receitas e métodos em manuscritos, preservando informações valiosas. Esses documentos eram guardados com grande cuidado e passados de geração em geração. Esses manuscritos servem como um testemunho da dedicação e contribuição dos monges para a fabricação de pão. Eles são uma janela para o passado, mostrando a evolução das técnicas de panificação. As inovações dos padeiros monásticos elevaram a fabricação de pão de uma necessidade a um ofício respeitado. Eles transformaram a panificação em uma arte, valorizada por sua complexidade e importância cultural. Seu legado continua a inspirar os padeiros modernos, que se inspiram em suas técnicas e tradições. Hoje, muitos padeiros artesanais buscam reviver essas práticas antigas, honrando a história e a habilidade dos monges medievais. A Revolução Industrial, iniciada no final do século XVIII, transformou a fabricação de pão de maneiras inimagináveis até então. A invenção de moinhos a vapor revolucionou a moagem de grãos em farinha, tornando-a mais rápida e eficiente. Antes disso, a moagem era um processo lento e manual, limitando a produção. Isso levou a um aumento significativo na produção de farinha, tornando o pão mais acessível e barato para a população em geral. A disponibilidade de farinha em grandes quantidades mudou a dinâmica do mercado de alimentos. A mecanização da fabricação de pão continuou com a introdução de batedeiras automáticas, divisoras mecânicas e fornos de esteira. Essas máquinas não só aumentaram a produção, mas também padronizaram a qualidade do pão. Essas inovações permitiram que as padarias produzissem grandes quantidades de pão com rapidez e consistência, algo que era impossível com métodos artesanais. A ascensão de grandes padarias comerciais gradualmente substituiu as pequenas padarias independentes nas áreas urbanas. As grandes padarias podiam atender a uma demanda crescente e fornecer pão a preços mais baixos. Embora a Revolução Industrial tenha tornado o pão mais disponível, muitas vezes isso ocorreu às custas da qualidade e do sabor. O pão industrializado frequentemente carecia da textura e do sabor do pão artesanal. Apesar das desvantagens, a produção em massa de pão transformou-o em um alimento básico para todas as classes sociais, melhorando a nutrição e a saúde de muitas pessoas. O pão tornou-se um símbolo de sustento e igualdade. Os avanços na tecnologia de moagem e panificação lançaram as bases para a indústria de panificação moderna. Hoje, continuamos a ver inovações que melhoram a eficiência e a qualidade, mantendo o legado da Revolução Industrial vivo. Os séculos 20 e 21 testemunharam um renascimento na fabricação de pão. Hoje, o mundo do pão é mais diversificado do que nunca, oferecendo uma variedade impressionante de sabores, texturas e estilos.
De baguetes crocantes a fermentações naturais em borracha, pães de centeio densos a naan fofos, o pão mostra a engenhosidade humana. Os padeiros modernos ultrapassam limites, experimentando grãos antigos, farinhas exclusivas e técnicas inovadoras. O pão de fermentação natural ganhou popularidade por seu sabor único, textura e potenciais benefícios à saúde. O processo de fermentação lenta permite sabores complexos e um pão mais digerível. Os consumidores buscam pães feitos com farinhas orgânicas, grãos integrais e adoçantes naturais, refletindo uma tendência por uma alimentação consciente. Essa mudança em direção a opções de pão mais saudáveis e saborosas nutre o corpo e a alma.